Oiê, gente boa desse canal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo de bom para todos. Boa noite, Purina Lovato, boa noite, Sandeste Ferrari. Noite. Então, estamos aqui para mais um Astrologando com vocês. Vamos falar de um signo que hoje em dia faz parte da minha família, então já é um signo queridíssimo por amizades profundas, profundésimas da minha infância, amizades importantes, né, do signo de Touro. E, querendo ou não, a gente vai estar falando um pouquinho desse querido hoje, além de falar de umas outras coisas que eu ainda vou perguntar, né, para Sandeste Ferrari. Sandeste Ferrari, como é que você passou a lua nova em Áries, com todo aquele engarrafamento de planetas? Eu tenho a minha história para contar, né? Não é das melhores, mas tem gente que tem histórias interessantes. Então, eu quero depois ouvir um pouquinho disso. Mas vamos lá, vamos seguir por aqui para falar do signo de Touro, que sempre persevera e busca conforto, que começou no dia 19 de abril, vai até 20 de maio, cujo planeta regente é Vênus, o elemento é a Terra, a modalidade é fixa e o símbolo é o próprio tourinho, fofinho. E hoje estamos assim. Digam, o que vocês acham do mapa de hoje, minha gente? Acho que é um mapa assim para a gente lembrar que Touro é tanto próspero, né? Que ele é jupiteriano. Tem lá essa noite de hoje, né? Esse momento em que cada um está assistindo o nosso astrologando e que está podendo aproveitar das bênçãos do mapa em que ele está existindo e que ele está vindo para o ar, né? Ele tem um ascendente Sagitário, então tem um lado jupiteriano, um Júpiter exaltado em Câncer, então tem um lado próspero, abundante, de casa 8, né? Que dá dinheiro para todo mundo, para ele, para os outros, tudo assim. E lembrar de fazer isso de um jeito curtido, com prazer. Não é à toa que o fundo tá café, né? E café tanto é prazeroso como também, né? Café é um negócio rico, né? Uma das poucas bebidas que tem commodities no mundo, né? Que gera dinheiro é café, chá, cacau, mate, guaraná e água, né? Então, são as coisas que dão prazer e são as coisas que dão dinheiro, exatamente como o signo de Touro. Um mapa de bastante personalidade, né? Eu ia te Acho perguntar, que, pela visão alquímica, puta, acho que esse ciclo de Touro parece um ciclo bem personal, né? Mais ariano do que o usual, né? Ele está com muito estímulo ali, né? Em Áries ainda. E, na verdade, a visão da alquimia vai dizer assim que Touro é a época ainda da gente olhar para a gente e poder aproveitar. Eu sei que Touro não gosta muito dessa palavra, mas aproveitar para desapegar daquilo que está sobrando. E aí sei. e aí agora vai gostar, porque eu vou dizer assim, ó, libera aquilo que você não está mais usando, aquilo que não está servindo mais, para poder abrir espaço para o novo entrar. Você já gostou mais, né, Taurino, que eu sei. Eu acho que É, qualquer um que tenha qualquer coisa de Touro vai gostar mais de ter do que de desfazer. A história de isso, desfazer. é que pela característica do ano, né, a gente tem falado bastante e insistido muito no tema de fazer, de focar e de concentrar, né? E a gente sabe que Touro gosta de ter, de colecionar, de reter, e isso não necessariamente é positivo para esse ano e para esse momento, porque é um ano atípico, né, para Touro, que é um ano de Marte, é um ano fogueteiro, é um ano mais com todo, quando a gente entrou, né, no ano novo astrológico, todo o estímulo que estava lá em cima, né, na casa 10 por lá, que faz desse ano um ano muito fácil para a gente se perder daquilo que é nosso objetivo, para se distrair das coisas que importam. E a fisicalidade para o touro é uma coisa muito importante. Então, quando entra o sol em touro, o estímulo do corpo
é grande. Então, é momento de cuidar do corpo. Então, tentar controlar um pouco os excessos de comida, controlar um pouco as finanças, não gastando naquilo que não precisa, né? A gente também está no momento de consciência de consumo, né? A abundância também é consumir com consciência. Então, como é que anda seu consumo? Né? Você tem 35 camisetas no armário, mas só usa 5, quem sabe você, né, direciona as outras 30 para outro lugar para você poder, depois, com calma, comprar outras coisas que você vai usar daí, né, que tenham, que movimente energia, que a coisa esteja caminhando. Pode ser no seu tempo, não precisa ter pressa. Sem pausa e sem pressa, como você gosta, tá tudo certo. No mapa que eu levantei, acabou aparecendo uma quadratura com a cabeça do dragão, a casa 10 e a Vênus, né, para esse nosso encontro. Eu achei interessante o quanto pode ainda ser desafiador para cada um de nós estar aqui ou se posicionado, tipo, nós seguimos em frente, falando de um assunto que os três gostam demais, cada um pelo seu caminho ou pela sua própria paixão natural, pelo seu trabalho, porque nos transformamos em pessoas que trabalham com isso, e que mesmo assim muitas vezes é difícil, é difícil dizer que a gente está aqui, estamos aqui e vamos continuar, né? Eu acho que assim, o destino às vezes pode ser um pouco adverso àquilo que a gente possa ter vontade de fazer ou de praticar, né? Então eu entendi dessa forma quando eu bati o olho no mapa por conta desse vermelhão. O resto tinha tanta bênção, né? Que eu até que falei assim, ai, nossa, acho que noite boa, né? Aí tem nessa quadratura. E as bênçãos todas, né, é do ascendente com aquela turma que está toda ali na cúspide das 5, né? Então a gente tem um monte de risquinhos azuis ali, né, vindo do Sagitário para aquele Mercúrio em Áries, Saturno em Áries, Netuno em Áries, Marte em Áries, Quirón em Áries. A gente tem esse pacote, né, ariano, né? Isso também nos conta que, né, como a Polina estava falando, a gente ainda não entrou nesse momento taurino, né? Como esse touro está com uma cara de Áries, então a gente ainda não entrou nesse lugar ainda, né, que tem todas as características taurinas. Vai ter uma temporada taurina mais curta, parece até. E, ao mesmo tempo, né, com esse pacote todo na casa 5, né, nos lembra, né, vamos lembrar que esse é o mapa de agora, o mapa que o programa tem no ar, então é o mapa da bênção que tem que chegar para as pessoas, não necessariamente tem a ver com esse tempo taurino do céu, é o efeito do nosso programa na vida das pessoas que estão assistindo a gente, né? Então, com essa turma toda na casa 5, né, é realmente o efeito é contar para as pessoas, ei, lembra de se dar prazer, lembra, né? A casa 5 é uma casa dos prazeres, da criatividade, né? Lembra daquilo que eu posso gerar, seja filhos, projetos, ideias, né? Então, assim, tudo aquilo que são. Porque a casa 5 é uma casa que fala dos prazeres, uma casa de criatividade. Então, para acordar esse potencial de prazer e esse potencial criativo, né? Com uma forma de dar mais espaço, de dar mais deleite, de poder fazer essas mudanças. E o regente do ascendente na 8 fala dessas necessidades de mudanças de alguns comportamentos para poder até aproveitar mais, que é aquela história, né, que tá falando, ó, desapega de alguma coisa, escolhe melhor outra coisa. Então, tem uns comportamentos de mudança, e isso é a casa 8, para poder ter mais prazer, e isso é a casa 5. E isso tudo sem nenhuma obrigação, porque o ascendente está Sagitário. Então, sem obrigação, sem tem que. Não, porque seria melhor se não. Não, se não fizer, não vai acontecer nada. Mas se você fizer, você vai curtir mais. Mas não vai acontecer nada, não é uma obrigação, é só um convite. Perfeito. Então, já que é só um convite, a que convite cada um de nós vai vir por conta? Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a tônica desse mês para quem escolheu. Escolham aí, né? Número 1, número 2, número 3. Eu dei uma dormidinha aqui, não tinha escolhido as cartas antes. Tudo bem. Então, número 1 vai passar este mês com Marte conjunto Saturno. Então, esforço e disciplina levam a melhores resultados. Então, bom momento para retomar projetos engavetados e colocá-los em prática, mesmo que encontre obstáculos.
Use sua coragem para superá-los e sua determinação para vencer as barreiras impostas por terceiros. Muito bem. 2, trígono de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Fluidez nas ideias e na comunicação. Aproveite o momento para fazer pesquisas, inclusive de mercado, e testar novas ideias. Fortaleça conexões, faça networking e atividades que promovam o convívio social. Nas trocas podem surgir novos insights. Me remeteu um pouco a Vênus em Gêmeos, né? Então, bem comunicativa, bem... Lua, número 3, Lua e Vênus, conjunção trígono sextil. Relações amigáveis, nas quais as pessoas despertam a vontade de se ajudar mutuamente. As emoções encontram caminho na arte e na beleza. Maior conexão com o sagrado, feminino e atenção à autoestima. Conecte-se com a deusa em você e esteja com pessoas que preservam as relações e ajudam a apreciar a beleza das coisas, bem como Vênus gosta, e como a Lua também. Muito bem, gostei. Ingresso E do vamos, Sol. desculpa, só vou mandando beijo para a Zenilde, mandando beijo para o João, mandando beijo para a Suzana, mandando beijo para Adriana, mandando beijo para todo mundo que vai estar nos assistindo. Pode continuar. Maravilha. Beijão mesmo. Então, o ingresso do Sol em Touro foi no dia 19 de abril, 22h39. Não é um mapa diferente, o ascendente em Capricórnio, o Sol ali entrando, quase tudo ariano. Então, definitivamente, esse ingresso, principalmente este ano, em Touro, né, tem coisa demais em Áries. Então, está meio cruel falar que é um puro touro. Não, é um touro impuro, né? É um touro bem ariano pra caramba. E aí, com uma lua geminiana, pelo menos um lado um pouco mais falante, um pouco mais exuberante. Vênus em Touro domiciliada, né? O Urano também por aqui, fazendo conjunção com ela. Essa conjunção também super falada, importante. A gente tem esse momento muito interessante da entrada do Sol em Touro, né? Porque a Lua em Gêmeos diz que a gente está dividido entre dois mundos, né? Só que os dois mundos, um é antes do Touro e outro é depois do Touro. Nenhum dos dois mundos é com o Touro, né? O Touro, ele realmente está de porteiro entre o Áries, que vem antes, e os Gêmeos, que vem depois. Essa Lua em Gêmeos está nos contando, né, que a gente vai ter um evento durante esse mês de Touro. A gente, né, a gente vai falar bastante sobre ele daqui a pouquinho. A gente teve esse evento geminiano durante o período de Touro, que é essa entrada do Urano. Essa que a gente vai falar um monte de coisa da cabeça, da mente, né, que tem tudo a ver com essa entrada do Urano em Gêmeos, e não é um tema taurino, mas está acontecendo agora em Touro. Então, meio mundo, né, lá com essa Lua em Gêmeos. E a outra metade do mundo ainda lá, né, com o Mercúrio em Áries, Netuno em Áries, Saturno em Áries, Marte em Áries, Quirón em Áries, né, e num ano de Marte. Né? Então, assim, dizendo que tem metade do mundo em Áries, outra metade do mundo em Gêmeos. E entre Áries e Gêmeos, a gente tem o Touro, que é o garçom, né, dessa festa, servindo alguma coisa para comer, se o ariano quer alguma coisa com pimenta, se o Gêmeos quer alguma coisa um pouco mais saborosa, né, servindo alguma coisa para comer ou para beber, para criar um conforto, né, entre esses dois mundos que o Touro está servindo de sala de jantar para se sentar. Tanto o impulso, a vontade, a iniciativa de Áries, né, como a inteligência, a criatividade, as inspirações de Gêmeos que já estão presentes, né, aumentando o nível de ansiedade dessa época. O ascendente em Capricórnio, na entrada do Sol em Touro, né, como boa terra, né, Touro é terra, Capricórnio é terra, o ascendente em Capricórnio reforça a terra e reforça a ideia de que tudo que vai ser feito durante o período taurino vai ter resultados no físico e na prática. E também reforça a ideia de que tudo vai ser lerdo, lento e devagar. Então, o Sol entrou em Touro do dia 19 de abril, né? E a gente já está, hoje esse programa está indo ao ar na noite do dia 27 de abril, né? E a gente vai ver que ainda, né, a energia taurina ainda está entrando, ainda não entrou, né? Porque quando é muito terra, as coisas têm três velocidades, devagar, quase parando e parado, né? Então tá lerdo, tá lento, tá devagar para entrar, assim, né? Então tá a carro de boi, né? A carro de touro, né? A carro de boi as coisas não são tão rápidas. Então, assim, mostrando que
É um tempo de realização, é um tempo de realização porque tem iniciativa que é muito ariana, é um tempo de realização que tem muitas ideias, porque já é bem geminiano, né? É um tempo de realização que é lento, isso aumenta a ansiedade, a mente falando o tempo todo, a vontade em alto o tempo todo, e o tempo no nosso coração dizendo calma, 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 uma Vênus domiciliada, né? Assim, uma Vênus urânia, né? E então, dizendo calma, calma, calma. Esse encontro da Vênus com Urano é fantástico, né? Porque na mitologia grega tem duas Vênus. A Vênus, né, Urânia, que nasceu realmente, Sim. né, quando Urano foi castrado, e ela representa essa energia de amor universal. E depois tem a Vênus, mãe do Cupido, que é o amor ali de beijar na boca, de cheirinho, de alma gêmea, cadê, com quem que eu vou casar, né? Esses assuntos mais de Vênus, assim, mais do dia a dia. Mas nesse momento da humanidade, essa conjunção Vênus-Urano, essa Vênus Urânia, né, nos lembra do amor mais universal, um amor mais, né, assim, que não tem motivos para existir a não ser o de existir, né, um amor mais ágape, esse amor mais incondicional em que a gente tem esse chamado durante esse tempo taurino para poder ver se a gente amplia a nossa visão um pouco mais universal. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer sobre esse ingresso? Eu espero que a gente aprenda. Ah, isso é bom. É. Um momento tão lento, devagar, devagar, quase parando, podia, né? A gente podia ler de novo, né? Ou tentar assistir a aula de novo. Gostei muito dessa fala da Vênus Urânia, né? Porque para mim deu muito uma sensação desse lugar de grandes mudanças nos valores, no que é valoroso para cada um de nós, uma modernização, uma atualização. De toda forma, os decanatos de touro, só para lembrar para quem já esqueceu, né, de que na primeira leva de 10 graus, o primeiro decanato é do persistente, o segundo decanato é do sensato e o terceiro decanato é do batalhador. Porque o primeiro tem influência de Vênus, o segundo de Mercúrio e o terceiro de Saturno. Tem algo para dar de pitaco aqui, Sam? Não, o primeiro realmente, né, com essa bem Vênus, ele é bem persistente e até o touro mais teimoso, o touro mais briguento, né? E é legal a gente ver o touro assim mais novilha, né? Ainda tão novinho, né? Com essa vontade de querer se mover, né? Dar aqueles pulinhos, né? Dos tourinhos novinhos, né? E depois o segundo energia taurino, um taurino mais mercurial, já lembra essa energia mais geminiana, né? Esse touro mais assim e que lembra de ter mais prazer, de ter mais conforto, ter mais deleite, de ter dinheiro guardado, né? E o último, né, é aquele touro que que também de novo entra um pouco na teimosia, um touro mais saturnino, né? E que diz assim, eu já entendi como funciona para mim, já sei o que eu gosto, já sei do meu jeito, né? E aí dá aquela empacada e diz assim, se a gente fizer desse jeito, né, por 70 anos, vai dar certo. Né? E se der certo só os primeiros 50, a gente ainda desfruta mais uns 20 e deixa para os outros fazer as mudanças, né? Esse é o finalzinho lá do touro. Pois é. Essa questão do quanto o touro fica no mesmo lugar é meu único desgosto. O resto está tudo certo. Bom, abril de 2026 concentra, então, energias em Áries, como a gente já falou, criando um clima de novos começos que pedem estrutura. A lua nova em Áries, do dia 17 de abril, é o momento mais propício do mês para iniciar projetos, mas continua, né? O grande destaque é a entrada de Urano em Gêmeos no dia 25 de abril, inaugurando um ciclo histórico de transformações na comunicação que vai durar até 2032. Isso realmente é o grande, né, é uma conversa importante. Essa é a grande conversa desse momento. É um cara que fica 7 anos aqui. Né? Eu achei essa imagem fantástica, porque a gente está exatamente naquele momento de trazer para nova comunicação, novas inteligências, atualizações, modernidades, mudança, mudança, mudança. Que mais? Vou revelar como é que astrólogos fazem seus trabalhos, né? A gente não tenta ficar adivinhando, não. A astrologia é uma prática de 5.000 anos, né? Então a gente, na verdade, vê um evento, vê as outras vezes que aconteceu aquele evento, e aí tem uma ideia do que poder esperar para aqueles tempos, né? E essas causas e esses efeitos que a gente utiliza, né? A própria história que a gente vai utilizando para poder entender.
A entrada do Urano em Gêmeos foi a última peça que a gente estava esperando de um quebra-cabeça que vai estar atuando pelos próximos 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a próxima geração que a gente vai estar tendo, né? Mas principalmente para os próximos 7 anos. Era a última peça do quebra-cabeça que faltava entrar. Ele já tinha dado uma experimentada em Gêmeos, tinha voltado para Touro e agora está entrando mais definitivamente em Gêmeos mesmo, né? E então, a gente já tinha passagem, já aconteceu ano passado, definitivamente, a entrada do Plutão no signo de Aquário. A gente teve Saturno e Netuno que entraram, né, em Áries, né? A gente está falando dos planetas mais lentos, aqueles que nunca mudam de lugar, que mudam de lugar, às vezes levam mais de 20 anos para mudar de lugar, e agora estão mudando de lugar, e o último que faltava era o Urano entrar mais definitivamente em Gêmeos. E aí, papá, entrou! Então a gente agora vai ter um tempo, né, de um evento raríssimo, né, deles, e eles mudando de lugar e fazendo aspectos entre si, fazendo uma face de diamante, 2 sextis e um trígono, né? Ou seja, não só estão mudando de lugar, mas estão fazendo isso de caso pensado, juntos, cada um com a sua parte, para influenciar o todo. É um complô de transformações e de mudanças, né? Maravilhoso, né? Então, esse finalzinho, né, ali ainda do signo de Abril, com esse Urano em Touro, ele está falando desse movimento grande acontecendo, né? Eu vou deixar a Fernanda ler esse mês de maio, e aí o próximo slide que fala de novo do Urano entrando em Gêmeos, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a história, o que a história nos diz que vai rolar. Em maio começa, então, com essa tensão de quadraturas de Marte e Mercúrio, sinalizando planos ambiciosos que pedem revisão antes de avançar. A virada acontece a partir do dia 17 de maio, quando Mercúrio e o Sol tocam Urano em Gêmeos, acelerando ideias e abrindo espaço para o novo. O mês termina com a Lua cheia em Sagitário, pedindo equilíbrio entre expansão e limites práticos. E antes disso tudo acontecer, tipo o final do próximo mês, o Astrologando de Maio é onde a gente vai estar se encontrando mais uma vez no dia 18 de maio, para falar então dessa finalização do mês de maio. O importante agora é que nesse dia 1º de maio a gente tem uma Lua cheia em Escorpião, uma lua importante, o Mercúrio entrando em Touro, mesmo que não seja tudo aquilo que ele gostaria, mas está aí, está caminhando. Temos essa quadratura Marte-Júpiter e Mercúrio e Plutão, né, uma logo depois da outra, trazendo uma tensão entre as ações e aquilo que as expansões podem provocar, e entre o pensamento e as transformações ou poderes que a gente pode manipular. Plutão retrógrado em Aquário, então o primeirão que mudou de signo depois de uma década, não é, em Capricórnio, está em Aquário, mas está dando uma retrogradada e tal, mas continua em Aquário. Conjunção Sol-Mercúrio no dia 14 de maio e a lua nova em Touro, também uma lua importante, né, uma lua que super festejada do outro lado do mundo. E aí Mercúrio entra em Gêmeos, domicilia no dia 17 do 5. Então, essa entrada, né, do Urano em Touro, pegando, não vou pegar os últimos 5.000 anos, vou pegar só uns 500 anos, né? Nos últimos 500 anos, o Urano, que leva mais de 80 anos para passar por um mesmo signo, ele entrou no signo de Gêmeos, desculpa, em Touro não, em Gêmeos. Urano entrou em Gêmeos, né, 6 vezes, né? A primeira vez foi 1512 a 1519, e isso foi Gutenberg com a prensa, a reforma de Lutero, né, e a Bíblia começando a ser produzida. Então, esse período vai trazer para a gente, né, novas formas de todo mundo ter acesso à informação. Quando aquela coisa não fica só lá em latim, na mão de alguns, mas todo mundo tem acesso à informação para fazer da informação aquilo que quer, né? A prensa de Gutenberg, quando os livros começaram, em vez de ser escritos, as prensas começaram a ajudar a divulgação da informação pelo mundo, né? Outra vez que Urano passou para signo de Gêmeos, de 1596 a 1603, a gente teve a revolução científica com os telescópios, né? E a gente também teve Shakespeare, né? Então, assim, a língua, muitas coisas entraram na língua inglesa, ela virou uma língua universal. A gente está também encaminhando, né, para que o mundo inteiro fale mais ou menos a mesma língua, com os tradutores, né? E com os emojis, e com as figuras de linguagem
tecnologias que estão se tornando mais universais no mundo inteiro, né? E isso também tem a ver com esse período agora. De 1679 a 1686, a gente teve, né, a matemática newtoniana. Olha como a mente, né, começa a explicar o universo, explicar todas as coisas, o Newton. E a gente teve assim, a base do iluminismo, né, a divulgação de informação, todo mundo usando as informações e trazendo com essas informações, né, as possibilidades que a gente pode fazer com tanto conhecimento. E isso vai acontecer agora também. De 1763 a 1771, a gente teve a Revolução Industrial, né, as máquinas a vapor, e todo mundo dizendo, meu Deus, com essas novas tecnologias não vai sobrar trabalho para ninguém. E a gente está de novo nesse período dizendo, né, quantas tecnologias estão chegando. E também foi nessa mesma época que apareceram as primeiras enciclopédias do mundo. Olha que coisa geminiana. Um lugar que quer reunir toda a informação do mundo inteiro, né, no mesmo lugar, a enciclopédia. E a gente vai ter agora, com essas internets, as coisas assim, a ideia de que toda a informação vai estar disponível para a gente poder pesquisar no mesmo lugar, né, a versão atual da enciclopédia. De 1847 a 1854, a gente teve a invenção do telégrafo, a primeira vez que a informação conseguiu caminhar mais rápida que um cavalo, né? Então, assim, agora com telégrafo, e exatamente Urânio em Gêmeos tem de novo muita informação, muito conhecimento, indo super rápido. Guerra de sucessão aconteceu nos Estados Unidos por causa dos trens, né? E exatamente esses novos meios de transporte. Gêmeos também rege transportes e mudanças pequenas, viagens pequenas. Então, assim, isso muda, inclusive, sobre transportes. A gente teve muito da aviação comercial na última vez que o Urano entrou em Gêmeos, de 1931 a 1939, né, o grande boom da aviação comercial. A gente também teve o grande boom do rádio, né, a era de ouro do rádio, com comunicações e tudo isso. Então, tudo isso, e a base, né, ainda com aqueles cartões perfurados, a base da computação, a última vez que o Urano teve em Gêmeos. Então, atualmente, o que a gente pode esperar dos próximos 7 anos com o Urano em Gêmeos? Né? Mudança completa na maneira de pensar, porque muda o fluxo de conhecimentos, o jeito de lidar com conhecimentos, de armazenar, de acessar e de utilizar conhecimento. Mudança nos transportes pelo mundo inteiro, a forma de transportar. Mudança na educação no mundo inteiro. É isso que é de 1930, do 2035, começando ano passado, e vai até 2025, começando ano passado, até 2032. Né? Então, esses 7 anos, a gente vai ter esse grande boom, né, que trabalha na mente, no conhecimento, nos transportes e na educação, como a gente pode ver nos últimos 500 anos, toda vez que o Urano entrou em Gêmeos, aconteceu. A gente tem um up. Signo de Touro para os oráculos, Purnina. Bom, né? Falando de toda essa uraneidade aí, né? Vamos de alquimia para ver como que a gente muda esses nossos mundos aí, né? O que acontece com essa turma? Eu, pessoalmente, espero algumas coisas, que a gente possa se locomover com a força do pensamento, que a ciência e a medicina descubram como eu faço isso, é bem pessoal, tá? Como eu faço para preservar a memória que ainda me resta, né? E deixa eu ver o que mais. Me teletransportar, já falei, né? Tá vendo como a memória não tá boa? Então, muito bem. Você que escolheu o número 1, escolheu um processo chamado 12 imperfeições. A tristeza. Oh, meu Deus. Tristeza reflete momentos de perda e melancolia. Essa carta sugere que você reconheça e acolha suas emoções, permitindo que elas sejam processadas. A tristeza, quando compreendida, pode ter um portal para cura. Então, permita-se sentir para então curar e seguir em frente. Muito bem. Quem escolheu o número 2, escolheu uma das 7 virtudes, a caridade. E a caridade aqui representa o amor em ação e a virtude de ajudar os outros sem esperar nada em troca. Simboliza a generosidade e a compaixão. Em uma leitura, sugere que você compartilhe seu tempo, energia ou recursos com aqueles que precisam. Então, a caridade é o gesto que multiplica o bem no mundo. E você que escolheu o número 3, escolheu o planeta Mercúrio.
Então, Mercúrio representando a ação, o intelecto e a habilidade de adaptação. É o planeta das trocas e da curiosidade e sugere que você use a clareza mental e as palavras para resolver questões ou abrir caminhos. Então, comunique-se com inteligência. Suas palavras têm poder. Esse período uraniano aí está prometendo, né? Algo mais aqui para falar desse instinto que a gente já falou de amor ágape, a gente já falou da mudança no sentido das informações, da locomoção, né? O que mais a gente pode falar para arrematar esse Urano em Gêmeos? Acho que a ideia é lembrar que esse é um pedaço, né, de algo maior, como eu falei, é a última peça que estava faltando de algo maior, né? Então, é a grande mudança na maneira de pensar. Quando o Plutão entrou, né, ele já disse assim, ó, nós temos que mudar a maneira de agir, mas a gente ainda estava pensando do jeito velho, né? Quando o Netuno e o Saturno entraram, né, eles temos que mudar a maneira de sentir, e é nossa responsabilidade fazer isso, mas a gente ainda estava pensando do jeito velho. E agora, com Urano em Gêmeos, a gente tem que pensar do jeito novo, né? Sentimentos novos já estão presentes, atitudes novas já estão disponíveis, mas ainda serviam a uma velha forma de pensar. E agora a gente começa, né, com o trio, né, geracional completo, né, no ar, fogo e não mais no terra-água, como eles estavam, né? A ideia é realmente falar. Vamos lembrar que o Urano passou alguns 7 anos atrás, passou os últimos 7 anos em touro, né? Isso quer dizer que mudamos a maneira de lidar com dinheiro. Olha, já teve Pix, né? Mudamos a maneira de se alimentar, né? E tudo, mudamos, passamos pela pandemia, todo o jeito de ficar em casa, isso tudo foi Urano em Touro, né? O jeito de viver a casa, de construir nessa situação de conforto para cada um, né? E agora, por Urano em Gêmeos, né? Tudo que aconteceu nessa fisicalidade, no dinheiro, na alimentação, tudo isso, né? Vai para a mente, né? A gente conseguiu até tirar os ultraprocessados da cesta básica, né? Com Urano em Touro, né? E agora, então, a gente vai passar tudo para os pensamentos, né? Evolução, desenvolvimento vai acontecer nos pensamentos. Vamos dar uma Hoje olhada aí, mais mulher. cedo, desculpa, Sam. Hoje mais Imagina. cedo eu estava assistindo uma aula de neurologia clínica e eles falavam de um teste neurológico que é o teste do relógio. Então, que a pessoa pede, né, para a pessoa desenhar um relógio analógico, né? E a gente estava comentando que as novas gerações vão precisar de um outro teste, porque elas não têm ideia do que seja um relógio analógico, né? Então, não podem ser avaliadas por isso. E aí, isso também me convidou a pensar nessa nova geração, né, que está nascendo a partir agora desse Urano em Gêmeos. Olha, eu estou curiosa para ver como vai ser isso. Bem curiosa. Eu vejo que essa nova, né, depois que começamos a ter mais relógios digitais do que analógicos, né, as pessoas começaram a prestar atenção nessas numerologias mágicas, né, o 12-12, 15-15, 21-21, né, a gente começou a ter mais essas possibilidades, né. Então, né, realmente no dia 24 de abril, o Sol entrou no signo de Touro, né, a ideia era realmente para entrar nesse lugar, né, que é uma energia um pouco mais, vamos dar um tempo, vamos tentar recolher, vamos tentar ter mais prazer. O Ares estava muito forte, estava muito, né, desabalado da carreira, houve um convite, né, para curar um pouco mais esse coração que estava, né, com essa sensação de empurra, empurra, empurra. Não aconteceu ainda, ele está chegando devagar, a carro de boi, né, a gente ainda continua com bastante coisa mexida, né, nos pensamentos, nos sentimentos, no corpo físico. As pessoas que ainda estão com essa força, com esse impulso ariano, né, ou as pessoas estão briguentas, quem não está briguenta, o corpo inflama, né, e começa a ficar doente, e aí a gente vai ter um monte de inflamações, e a gente vai ter um monte de gente as influenzas e as gripes inflamadas, e a gente vai ter, né, outras doenças. Então, ou a pessoa entra na briga, ou se a pessoa, né, não vai entrar na briga, de alguma forma o fogo do Ares, que ainda está muito forte, muito presente com aquela planetada lá no final de Ares, ainda, né, ferve as pessoas em algum lugar, elas estão inflamando com a flama, com o fogo muito forte, né? No dia 23 de abril, a gente teve esse Urano conjunção Vênus, que a gente falou, a Vênus-Urânia, convidando todo mundo a pensar na humanidade como uma forma maior, né? E a Vênus, no dia 24 mesmo, ela passou ali no final, deu um beijo em Urano e disse, te espero em Gêmeos, querido, vai ser um evento.
né? Deu um beijo ali na entrada do tapete vermelho e ela já passou para Gêmeos, dizendo: vamos conversar, todo mundo, a gente precisa conversar para poder. Quem não se comunica se trumbica, como dizia o Chacrinha, né? E aí, no dia 25 de abril, a gente teve isso que a gente acabou de estar falando até agora, esse evento, Urano em Gêmeos, né? Para realmente durar aí no mínimo em 7 anos, 8 anos, é esse efeito que vai até 2032, né? Essa evolução, né? Mas aí, como toda evolução, imagina que tem uma rua que estão mudando, vamos botar lá saneamento, esgoto, um monte de coisa, e tem aquela plaquinha: desculpe o transtorno, estamos trabalhando para o seu, né, prazer e seu futuro. Então, exatamente, todo mundo de cara com a plaquinha: desculpe o transtorno, sua vida tá um vucu-vucu, mas é pro seu bem, né? O planeta vai ficar melhor depois desse rolo todo. E a gente está sentindo vucu-vucu, no mínimo, né, com ansiedade, né? E aí a gente tem a lua cheia, agora dia 1º de maio. Essa é uma lua cheia exatamente num dos 8 portais do ano. A gente tem 4 portais no início das estações e 4 portais nos meios das estações, né? Quem gosta muito da estação vai dizer: olha, a gente está aqui no meio do outono, vamos fazer um tipo de Halloween. Quem independente das relações, está de um jeito astrológico, está pensando: gente, a gente está em Touro, é o meio de Beltane. Então, vocês, independente de qual roda você está girando, a ideia é que é um tempo sagrado, é um tempo de comemorar, uma lua cheia do balacobaco, é uma lua cheia com altos poderes, 1º de maio, com muita força, com muito poder, com muita energia, num mês que tem 2 luas cheias. Quando 2 luas cheias acontecem no mesmo signo, ou 2 luas cheias acontecem no mesmo mês, ela tem poderes, né? Os poderes chamados de lua azul, principalmente a segunda. E lua cheia, conta-se que uma vez aconteceu uma segunda lua cheia no signo de Touro, e que Buda se iluminou nessa lua cheia, Vesak, né? Mas pensa numa lua cheia, essa 1º de maio, que por vários motivos diferentes, porque tem 2 em maio, porque é a lua cheia, porque é de Touro, e porque mais um monte de coisa, né? Ela está dizendo, né, bom momento para você poder conectar com tudo que é espiritualidade, com tudo que é força espiritual, com tudo que é transcendência, com tudo que é beleza e encantamento, né, e bênçãos, né? E aí depois a gente vai ter um tempo realmente mágico para iluminação, né? Depois a gente vai ter o Mercúrio entrando no signo de Touro. Finalmente, com o Mercúrio entrar no signo de Touro, aí a gente vai sentir realmente que agora é um tempinho bem taurino e é para descansar. O Mercúrio vai entrar no signo de Touro no dia 3 de maio. E o Mercúrio vai sair do signo de Touro e entrar no signo de Gêmeos dia 17 de maio. Então, apesar do Sol já ter entrado em Touro, a temporada taurina vai ser do dia 1º a 17 de maio, 2 semanas. O mês de Touro vai estar resolvido em 2 semanas, né? Vale Touro para descontar ano que vem. É um mini Touro que a gente vai ter esse ano, né, de descanso e de segurança, estabilidade, garantias, certezas, plano B, tudo que Touro gosta, né? O período realmente calmo e estável e seguro e garantido é de 1º a 17 de maio. Basicamente, até chegar ali na lua nova ali, porque é isso que a gente vai ter. Inclusive, todas as mudanças param um pouquinho ali, entre a entrada do Mercúrio, 3 de maio, até o dia 17 de maio, todas as mudanças param ali, porque bem ali, no meio, que o Plutão vai estar retrógrado. E ele diz: toda mudança que está indo para frente, para. Dá uma resinha, só para dizer: eu te disse, eu te disse, eu te disse, e depois a gente continua, né? Para tudo que tiver bom, a gente diz: eu te disse, e tudo que tiver ruim, eu te disse, agora vai lá e conserta e pede desculpas, né? Então, de qualquer jeito, essa retrogradada de Plutão que a gente vai sentir no dia 6 de maio, né, enquanto o Mercúrio estiver transitando. Todo mundo tem medo do Mercúrio retrógrado. O Mercúrio não vai estar retrógrado, mas o Plutão vai estar, né, só para contar para a gente, né, que dá uma paradinha nas mudanças. Marte vai entrar em Touro no dia, então, 18 de maio, né, que junto com a Lua Nova, fechando esse período taurino, né? Então, a lua nova vai ser o último momento para a gente experimentar essas forças taurinas ali, com a entrada do Marte em Touro, diminuindo o ritmo, dizendo que tudo pode dar certo, tem energia de mudança sem correr, né? Anda, mas não corre. Sabe quando a mãe diz para a criança: anda, não corre, anda, não corre, anda, né? Então é mais ou menos essa um pouco da ideia, né? Toda essa resistência ajudando a gente a aproveitar. Depois já começa tudo em desabalar da carreira, no dia 19 de maio, a Vênus já está lá em Câncer, já passou para os Gêmeos em todos, já está lá em Câncer, dizendo: vem, gente, estou aqui na frente, né? Puxando todo mundo para já entrar em Gêmeos, né? E aí o Sol já vai entrar em Gêmeos no dia 21 de maio. Só que bem antes disso, né, a gente já vai estar se encontrando no próximo Astrologando, para a gente conversar sobre Gêmeos. E num bom estilo geminiano, né, ou até uraniano, a gente vai falar antes do Sol entrar em Gêmeos. Vai ser realmente um Astrologando de previsões. A gente não vai contar o que aconteceu, a gente vai contar realmente o que vai acontecer. Vai ser um baita Astrologando de previsões para falar e fofocar do futuro, bem geminiano.
Opa, tudo de bom. Bom, do mapa do ingresso para o mapa do agora, né, do nosso hoje aqui, mais alguma coisa que alguém tenha inspiração ou percepção para falar? Acho que sempre é importante lembrar que o mapa do ingresso, né, do Sol em Touro estava falando que ia ser um pouquinho mais lento, o dia de hoje já está trazendo um pouco mais de movimento, mas a gente tem bastante terra, né? É impressionante como o mapa do ingresso tem um ascendente em Capricórnio, o mapa de hoje tem a Lua em Virgem, né? O mapa do ingresso está tudo mais ali com o regente, né, do signo de Capricórnio, que é o Saturno, né, empurrando, né? Então mesmo terra tem assim empurrando esse Saturno em Áries, né? E depois temos um Júpiter exaltado em Câncer no mapa do dia de hoje. Então, os dois mapas dizem assim, ó, é para tentar diminuir a velocidade, mas tem uma pressão para um monte de coisa acontecer, então a gente fica numa briga de ansiedade, né? De um lado a gente diz, eu preciso só de casa 4, só de casa 5, eu preciso estar mais em casa, mais no meu tempo e mais prazer, e quando a gente deita na rede, a gente fica, em vez de descansar, a gente fica pensando, meu Deus, né? Eu com tanta coisa para fazer e tô aqui, né? Então tem essa pressãozinha, né, junto com a necessidade de descanso, essa pressãozinha para sempre estar fazendo alguma coisa. Dá-lhe Esse Júpiter, melatonina! e esse Júpiter exaltado, né, de hoje, claro, ele já está exaltado antes também no ingresso, mas junto com uma roda da fortuna, numa casa 8 para a conversa de hoje. Isso que eu acho que é o efeito do nosso programa, trazendo transformações pessoais, trazendo essa coisa, né? Júpiter exaltado, roda da fortuna é super bom. Na casa 8 que é uma casa de mudança pessoal e transformação pessoal, né? Então, talvez muito da nossa conversa pode estar estimulando quem nos escuta, né, a ter uma visão mais otimista, né, e botar em prática as transformações que estão querendo fazer. E tomando essa decisão de vou fazer agora, né, do dia 1º de maio até o dia 18 de maio, é o tempo que eu tenho, né, ou para fazer as mudanças ou para descansar para depois fazer as mudanças. Realmente vai ser o tempo mágico. Muito bem, aí a gente cai no nosso calendário lunar de abril de 2026, né, onde a lua nova, a última que a gente teve, foi em Áries, que a gente já até comentou do quanto ela foi importante, famosa, né, porque ela juntou com tanta gente junto dela, que acabou se tornando um mega evento, para entrar realmente para o calendário lunar na sexta-feira de maio. Então a gente tem essa lua cheia em Escorpião, né? E aí a gente vai estar passando um pouco longe de vocês até a lua minguante em Aquário, e a gente volta a conversar quando a lua entrar em Câncer e tiver numa super lua nova em Touro. Nós vamos estar mais ou menos conversando ainda sobre essa energia. Então, na lua cheia agora de Escorpião, ocorre no dia 1º de maio, às 14h22, hora de Brasília, no 11º grau de Escorpião. É uma lua cheia após o Sol entrar em Touro, no dia 19 de abril, e torna, por definição, a lua de Vesak. Então, essa vai ser uma lua bastante homenageada, falada, e esse céu de duas luas. Por quê? Porque a gente vai ter uma lua cheia agora, dia 1º de maio, e uma segunda lua, dia 31 de maio, né, que vai ser em Sagitário, e que acaba recebendo o nome, então, de lua azul. Essa lua cheia de 1º de maio é a festa de Vesak, o Festival de Buda, é a primeira lua cheia depois da entrada do Sol em Touro, carrega um significado triplo, marcando 3 grandes momentos da vida de Buda: seu nascimento, a sua iluminação e a sua passagem. Por isso, o Vesak não é apenas uma celebração do calendário budista, é um portal de renovação, cura e expansão de consciência disponível para qualquer um de nós. Também conhecida como Lua Cheia das Flores e Buda Purnima, na Índia, a Lua Cheia de Maio também está associada a esse lugar do Vesak, mas tem um outro nome, e também festividades budistas, por conta da iluminação de Gautama Buda. Então, Lua das Flores traz florescimento, abundância e transformação. É uma lua linda e vai estar com o sol de casa 9, né? Maravilhosa, né? Então, assim, trazendo essa força de inspiração, trazendo essa força, né, filosófica, essa força de transcendência com o sol de casa 9, que ela vai estar, né, lua de casa 3, trazendo muitas sabedorias, né? É importante dizer que é a lua cheia do signo de Touro. A lua passa no sol, passa por dentro do signo de Escorpião. A lua vai estar em Escorpião, mas não é a lua de Escorpião, é a lua de Touro, a lua cheia do signo de Touro. Sempre que a gente fala de uma lua nova, uma lua cheia,
é a lua daquele mês onde o Sol está. Então, por causa da presença do Sol em Touro, vai ser a lua cheia do mês de Touro. A lua vai estar transitando por dentro do signo de Escorpião, né, podendo gerar essas transformações e essas iluminações, com o Sol de casa 9, né, filosófico, transcendental, espiritual, né, para trazer assim, e o ascendente vai estar em Virgem, né, no instante da lua cheia, que é exatamente para trazer essa ordem, né, esse método, né, já dando essa força para o próprio Mercúrio, que ainda vai estar no finalzinho de Áries, né, que só vai entrar lá depois, né, em Touro, mas trazendo esse movimento que tem a ver através da tomada de consciência e, né, e da sabedoria. Me chama a atenção como o mapa caminhou para o lado, para a parte de cima, né? Alquimicamente falando, a gente entra, o Sol entra em Touro com os assuntos bem mundanos, né, na pauta, e vai migrando conforme a Lua vai avançando, e a gente vai entrando nesse momento, né, de Vesak, os assuntos vão sendo muito mais fluidos e aéreos e mercuriais, né, muito mais da esfera do pensamento do que das coisas de ordem prática. Bonito, isso, bem legal. Muito bem. Aí a gente segue, deixa eu voltar lá para onde a gente está, para falar da própria lua nova em Touro. Então, na lua nova em Touro, a gente tem de novo outro movimento. Tudo isso ainda por acontecer no dia 16 de maio, às vésperas da gente estar conversando. A bem da verdade, é um preâmbulo, né? Porque a gente vai estar aqui de volta dia 18. Então, na lua nova de Touro, né, a gente vai, claro, toda a questão taurina, focar na estabilidade, na estrutura, já que Touro é um signo de terra, e a lua nova marca o momento ideal para plantar intenções voltadas à segurança financeira, rotina, saúde, projetos de longo prazo que pedem consistência. Valorização dos sentidos e prazeres. O período favorece desfrutar dos prazeres simples da vida, como boa comida, conforto, natureza, e reforça a necessidade de conexão com o corpo e o ambiente físico. Que mais, meus amigos? Essa lua nova também vai ter um poder imenso, né? E vai ter também, e é quase um poder de lua cheia, né? Porque apesar da lua não estar em escorpião, o sol e a lua vão estar, né, ainda no signo de touro, vai ter um ascendente de escorpião, né? Então ela carrega esse eixo, né? Com a estabilidade, né? Pode gerar mudança e todas as mudanças que precisam de estabilidade, né? Para poder acontecer. Então tem essa brincadeira, né? De mudança e estabilidade, né? Dos dois acontecendo. Essa força dos dois, de mudança, de estabilidade, ah, ela pede bastante que a gente utilize isso nas relações, né? Então ela já tem um sol de casa 7, uma lua de casa 7, então já pede para a gente olhar para isso nas relações, né? E aí a gente já vai ter nesse momento muita gente já entrando, né, a Vênus já no final de Gêmeos, o Urano, né, que entrou em Gêmeos, a Vênus em Gêmeos, a gente vai ter já esse chamado, Mercúrio, logo depois dessa lua nova, ele já vai entrar, né, em Gêmeos, vai ter esse chamado já do pacote inteiro já passando ali adiante, né? Sim, bastante importante. Então, haverão duas luas cheias em maio de 2026. Né? Uma acontece no dia 1º de maio e há tempo suficiente no ciclo lunar para outra ocorrer dia 31 de maio, criando a famosa lua azul. Essa lua azul vai estar chegando dia 31 de maio e vamos ver se ela também é uma microlua, é isso, porque ela ocorre no ponto mais distante da lua em relação à Terra, que é o apogeu. E o resto a gente vai falar no próximo Astrologando Bem da Verdade, porque aí a gente já está na próxima temporada. Então, vamos ficar aqui com o signo de, né, o mapa do ingresso de Touro, para ver se alguém quer matar alguma coisa. Mas, como é um signo de terra, tem sempre uma boa energia para estabilidade econômica e cultivo de paciência. Além disso, como o Touro é regido por Vênus, o planeta do amor, do prazer e da sensualidade, você também estará inclinado a desfrutar das coisas boas da vida, além de buscar segurança financeira. Apesar de que a gente só vai ter, na bem da verdade, uns 16 dias para fazer isso de verdade, né? O resto está muito na arianice. Vamos ver um oráculo, pô? Vamos lá, vamos ver qual que é, o que a
a nossa querida benzedeira fala para nós, ó, a benzedeira está meio bronqueada aqui. De vez em quando ela dá umas... Verdade. A gente já teve umas bordoadas. Já, já. Então, ela fala para a gente agir com cautela nesse período taurino, com tanto estímulo ariano. Cautela. Sabe aquela pessoa que chega até você para falar mal de alguém? Tem um segredo para lhe contar. Ela também fala mal de você para os outros. E tudo isso vira um ciclo sem fim de falatórios desnecessários. Não permita que essa energia permaneça circulando, promovendo uma avalanche de negatividade em todos e também em você. Não compactue com essa energia densa, com indiretas, julgamentos, críticas e alfinetadas. Dê um basta. Em um círculo assim, sempre haverá alguém com a vida sendo exposta, distorcida, mal interpretada. Cada um de nós tem desafios particulares, dores únicas, jornadas distintas. Não cabe a nós julgar outras pessoas, pois da mesma forma seremos mal interpretados e julgados também. Sei que o julgamento e a crítica muitas vezes surgem automaticamente, quando menos esperamos, já estamos fazendo. Vamos trocar esse hábito pela empatia, colocando-se sempre no lugar de quem está sendo alvo. Tudo na vida volta, e a volta sempre é mais dolorosa, negativa, tóxica e muito ruim. O momento é de agir com cautela, observe quem lhe rodeia e a energia que emana de cada uma dessas pessoas. Somos a média das pessoas com as quais nós convivemos. Se você compactua com a negatividade também faz parte de você. Me lembrei da Vênus entrando em Gêmeos e de como as falas podem se tornar mais amorosas, um pouco, quem sabe? Mas também podem se tornar mais afiadinhas. Sim, né? O convite da benzedeira, né? Justamente diminuir a faca e aumentar, né, a amorosidade. Sim. Então, as flores por aí. E aí, claro que a gente, com esse passeio por Touro, a gente sempre vai estar homenageando ou irradiando coisas de casa 2, um período bastante afeito para a gente pensar nos nossos valores, no que nos abastece, no que nos alimenta, né, dentro de uma casa 2. Essa é uma ótima pergunta, né? O que tem valor para mim em relação à minha saúde? O que tem valor para mim em relação ao meu dinheiro? O que tem valor para mim em relação às pessoas, às relações? O que tem valor para mim em relação ao futuro? O que tem valor para mim em relação a viagens, a estudos? O que tem valor para mim em termos espirituais, né? O que é de valor para mim? Qual o meu fio condutor? Meu fio de Ariadne, para eu não me perder no labirinto e esse touro não virar um minotauro e não acabar comigo lá no meio do labirinto, né? Para eu não me perder no labirinto, eu preciso ter meu fio condutor. E o fio condutor é um fio feito com a clareza dos próprios valores, do quanto a vida está afinada com os próprios valores. E é isso para também lembrar que esse é um período Ares-Touro, né? A gente desce um pouquinho daquilo que é o topo da cabeça, o crânio, e vamos para a temporada de Touro, pescoço, garganta e outros que tais. Que mais aqui na saúde, por? Então, a gente pode falar da garganta, né, da expressão, sim, mas também a gente pode falar da região do segundo chakra, então, do terceiro chakra, né, do plexo solar do estômago, né, dessa parte mais central aqui, que pela alquimia faz, né, o eixo da casa 2 com a casa 6, né, seria a casa do touro e a casa de virgem, que vai desenhar o nosso plexo solar para a alquimia. Né? Então, tudo que diz respeito à digestão, né, e nesse sentido combina bastante com a garganta, né? Porque a gente, na verdade,
o processo digestório começa pela boca, né? E aí vai chegando ali no estômago. Então, é um momento para a gente observar como está a digestão em vários sentidos aí, né? Como está a digestão dos pensamentos, das ideias, né? De tudo que eu coloco para dentro, literalmente, né? De pensamentos, ideias, notícias e por aí vai, e do que eu coloco para dentro de alimento também. Né? O que eu estou colocando para dentro está me nutrindo? É bom E a gente perguntar. está tendo e a gente está tendo nesse período também várias pessoas, né, com sobrecarga exatamente nessas áreas, né, vindo da cabeça para a garganta, então ouvido, febre, língua inchada, questões no rosto, e na garganta, tireoide, pescoço, nuca, né, e outras pessoas com sobrecarga lá no sistema digestivo mesmo, né, na boca do estômago, não é nem nos intestinos, é terceiro chakra, não é nem segundo, é estômago mesmo que está sobrecarregado, né, a gente está vendo muita gente reclamando dessas áreas. Sim. Inclusive eu, né? Posso dizer que, com certeza, pode ser bem surpreendente. E é isso que temos para o momento. Né? Uma crise também na glândula parótida pode estar incluso nessa história. E tudo certo. Sim, sim. As pedrinhas do signo de touro, seja ela uma esmeralda, uma ágata vermelha, um olho de tigre, jaspe amarelo, quartzo rosa ou turmalina negra. Quem você prefere, Sam? Eu gosto de esmeralda, malaquita, também gosto bastante para touro, né? Essas verdes fortes, né? Uma aventurina, né? Uma malaquita, elas são sempre essas pedras que tem que tomar cuidado para não intoxicar demais, né? Malaquitas e aventurinas, elas são tóxicas se a gente não pode beber água delas, né? Mas essas energias taurinas mais escuras, um prazo, um crisopraso, já tá, dá para beber água delas, né? Mas eu gosto dessas pedras verdes, exatamente porque elas trazem tantos valores, esse aterramento, como do outro lado elas também trazem uma sensação de cura para o corpo físico e para a conta bancária. Fazimento. Opa, opa, olha o dedo pesado. Vamos falar de ritual, então? Vamos lá? Vamos, então. É tempo de presença, de enraizamento, né? Então, vamos lá. 4 rosas brancas. Você vai sentar no chão, num lugar bem tranquilo, vai criar um momento, uma pausa real, bem taurinamente falando, sem pressa. Vai posicionar as 4 rosas ao seu redor. Então, uma à sua frente, uma atrás de você, uma à sua direita, uma à sua esquerda. Respire, chegue bem no momento presente, tome o tempo. Não é um ritual para fazer com pressa, né? E aí você vai olhar para a rosa que está à sua frente e vai invocá-la, vai consagrá-la, vai dizer que a minha saúde e a minha prosperidade encontrem o tempo necessário para se estabelecer. À sua direita, a rosa da sua direita, pegar ela, que meus pensamentos e minha mente encontrem o tempo para se inspirar. Vai pegar a rosa da esquerda, que meus sentimentos e meu coração encontrem o tempo para se acalmar. E atrás, que meu espírito e minha alma encontrem o tempo para irradiar. E aí, depois, essas rosas, você vai juntá-las em suas mãos e vai repetir com presença. Eu não consegui não cantar, tá, gente? Foi mais forte que eu. Então, eu falei: tempo, 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 no meu tempo. A divindade que está em mim acorda e desperta a divindade que está em vocês, assopra suas rosas, bem em touro, bem devagar, com intenção de estabelecer, de acalmar, de inspirar e de irradiar. Essas rosas também vão servir para você fazer um banho. Então, você vai retirar as pétalas e vai colocar para ferver em água. E depois coa. Então, vai ser um banho ritual, um banho para desacelerar, para respeitar o próprio ritmo, para se alinhar com o tempo certo das coisas. E aí, ao tomar o banho, você pode dizer: banho de magia, tempo e sorte. Gostei desse banho de magia forte, tempo e sorte, bem legal.
né? E aí, assim, né, para finalizar, o que restar das pétalas do caule se devolve à terra, num jardim, num vaso, e diz, está entregue. Né? E aí, só para reforçar um pouco a intenção do ritual, então, é convidar para esse pit stop da alma, né, um intervalo necessário aí entre impulsos, um respiro no meio do movimento, então, entre a urgência de Áries e a agitação de Gêmeos, né? Touro, que é o tempo que sustenta, calma e nutre, silêncio fértil no centro do furacão. Então, esse tempinho é para a gente poder mesmo se conectar com esse tempo que sustenta, que acalma, que nutre, né? Porque, e assim, aproveita aqueles 15 dias lá, mas na verdade não, aproveita, vai pegar a lua cheia, né? Já Naqueles pega dias para lá. o cheio, um momento maravilhoso. Pronto, já faz Já estava me vendo exatamente. na minha ofurô, dia 1º de maio. Oh, que não. Com certeza, acho que temos um encontro nas nossas banheiras. Isso, aí a gente só mentaliza e tá tudo certo. Vamos estar lá todo mundo Isso junto. aí. Quem não tem banheira não tem problema, gente. Faz o Tem velho e bacia, tem bom banheira, tem banho escaldapé, de. dá um jeito. Ó. Dá um jeito. Qualquer banho vale, tá? Olha, Isso. Pode eu jogar com quando canequinha, não tem problema. isso que eu ia falar. Normalmente que a gente não tem todo esse tempo, né? Que a gente vai reservar nesse momento, o banho vai na jarra mesmo. A gente enche a jarra e dá o banho igual. Tudo bem. Claro que se você pode ir para assim, mesmo assim, esse banho pode ter um tempo diferenciado. Não é porque você não vai ficar na banheira que você não vai separar o seu Não, tempo. e banho de rosas brancas não tem nada mais calmante, né? Ah, é Mais maravilhoso. é maravilhoso, faz um bem para a alma incrível. E aí a gente tem Ah, mais um oráculo, veja lá. de banho tomado, né? Isso, Vamos tipo, ver. tomada, como é que será que a gente fica nessa próxima Então, temporada? né? Vamos ver assim o que nos ajuda então a incrementar um pouco mais a nossa autoestima, né? Porque quando a gente fala em touro, em Vênus, a gente também está falando de autoestima, né? Então vamos lá. Quem escolheu o número 1 escolhe ser verdadeira. Então, eu sou aquela pessoa que está alinhada com a sua própria verdade, que respeita as verdades dos outros e está em busca da verdade. Isso é muito bom. Eu ativo a qualidade da verdade. Muito bem. Você que escolheu o número 2, escolhe manifestar a paciência. Então, eu sou uma pessoa paciente comigo e com todos que estão em minha vida nesse momento. Eu entendo o ritmo que é adequado para as pessoas e para os meus processos. Eu ativo a paciência. E quem escolheu 3, escolheu manifestar a força. Eu reconheço que sou uma pessoa que se move pelo mundo com força e que manifesta essa força com delicadeza, beneficiando todos ao seu redor. Eu ativo a força. Muito bem. Potentes. Potentes. E aí, gente, a gente está chegando no nosso finalmente, né? Última conversa, assim, um pouquinho, de tentar olhar como está sendo, né, esse movimento todo para o Brasil, em termos de trânsitos, e o que isso possa estar trazendo para nós, inclusive com esse Urano e Vênus, né, entrando em Gêmeos. É interessante porque o Brasil tem Touro na casa 4, né? No final da 3, início da 4. O Brasil tem Saturno, que é outro troço também bem enraizado. A casa 4 é um troço de raízes, e Saturno é um troço de raízes, e ele também tem Saturno em Touro, né? Isso torna a estabilidade de nossa Terra maior do que a estabilidade de outras terras, tá? A gente está num momento mundial com muitas guerras e muitos países entrando de um lado ou do outro da guerra, e a gente razoavelmente no lugar estável no meio, né? No meio do olho do furacão, mas é um lugar estável, no meio do país, né? A gente está num período que
proporciona, né, lembrar do quanto o Brasil carrega um grau de estabilidade. Aqui não tem terremoto, né? Às vezes tem uns pequenininhos, mas não é um lugar de vulcão, de maremoto, né? A gente, né, vai ter o El Niño aí esse ano, mas é um lugar com menos furacão do que outros lugares do mundo. Assim, dentro das possibilidades planetárias, é um lugar de mais estabilidade, política, de estabilidade. Eu não disse nada resolvido, né? Resolvendo, é tudo um gerúndio, né? Eu não estou dizendo que é o melhor lugar do mundo, eu só estou dizendo que a gente carrega um grau de estabilidade em Conta para tempos, todo né? mundo que a frase que ficou lá no começo, diga a todos que fica. Isso, fica, Essa é a né? Estável. estabilidade. É É essa isso. estabilidade, né? No meio daquele vucu, vucu, vucu todo, a gente está no lugar ainda Fica, mais estável. A gente, fica. né, é É. amigo de todo mundo. E amigo de todo mundo, que é o final da casa 3, né? Mantendo a nossa casa estável, mesmo simplinha, mas é bem limpinha, né? Que é a nosso touro também de casa 4. Então, né, tem sempre uma mesa farta, né? Seja de café colonial germânico no sul do país, ou Seja mineiro no no centro do país, ou Nordeste, nordestino no norte do país, né, ou paraense, sempre as nossas mesas fartas, né, um abraço acolhedor e, dentro do que é possível, estabilidade. Então, para o Brasil, a gente pode contar esse imenso período taurino de 15 dias, né, como um período estável, seguro e garantido, até o próximo Vucu Vucu de Gêmeos, né, que já promete ali, no já. final de maio, né, já começar a mexer com tudo e com todos. Maravilha. Bom, a gente tem, então, uma temporada para Gêmeos, estamos indo em direção a ele. E eu tirei dois oráculos para hoje, mas um achei muito legal, que é o das cartas da leitura corporal, pensamentos e propostas lá de Belo Horizonte. Ressignifique. Um fato acontecido não pode ser mudado, mas seus símbolos e sua influência podem ser atualizados. Entenda as experiências do passado como potências para o seu desenvolvimento. Festeje a sua condição de vivo. Deixe de evocar e se ocupar com a dor e o sofrimento e permita que ânsias e sentidos produtivos se estabeleçam. Aprisionar-se a uma realidade dolorosa sustenta a escolha pela justificação e o conformismo, e ressignificá-la implica em liberdade e maturação. E aí a gente fecha o nosso encontro de hoje, né, meio que dizendo, olha, a gente vai estar aqui de novo, gente, no dia 18 de maio, às 20h15, nós três estaremos por aqui. Lembrando agora que, se você tem curtido esse trabalho da gente, lembra de dar o joinha, de compartilhar e de se inscrever no canal, seja de Fernanda Vidigal, @Fernanda Vidigal Terapias, @Sandeste Ferrari, @Purina Lovato, para que a gente toque para diante um projeto de três grandes amigos sobre aquilo que eles gostam muito de conversar, que é sobre o céu. Beleza? Perfeito. Um beijo. Então, um beijão para todos que ficam aí do outro lado. Grata, Suzana e todo mundo. Um beijão. Até a próxima.